Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de Para Cá dos Montes. Hoje, uma coprodução da Associação Valdouro com a Universidade FM. Esta semana conta com Paulo Primo, Presidente da Direção da Associação Bonamis e Acompanhado, e também Presidente da Junta de Freguesia de Canelas, e Manuel Igreja, cronista e escritor que acompanha as jornadas medievais do Douro e de Canelas praticamente desde a sua criação. E tudo remonta a agosto de 1193, quando Dom Sancho I, sua mulher e filhos doaram um casal na vila de Canelas, a Bonamis e Acompanhado, jograis a quem tinha encomendado um remedilho. O documento da doação é o testemunho mais antigo que se conhece de manifestações teatrais na Idade Média em Portugal. Em janeiro de 1222, Dom Afonso II confirmou a doação a Bonamis e aos seus herdeiros, aos herdeiros de Acompanhado, entretanto já falecido. As jornadas medievais do Douro em Canelas evocam este ato histórico ao qual se associa um mercado medieval com personagens e figuração da época, incluindo grande animação, jogos, teatro, dança, música, gastronomia e promoção dos produtos locais. Esta recriação pretende evidenciar a história local, tornando-a objeto de interesse popular e envolvendo grande parte da população na representação, um objetivo que tem sido atingido ao longo destas 10 edições. E ora, é precisamente a encomenda deste remedilho que, de acordo com Joaquim Santa Rosa Viterbo, no seu elucidário, descreve como sendo uma farsa, uma comédia, uma representação jocosa, que dá contexto ao significado de podermos dizer que Canelas está de alguma forma associado ao teatro. Mas isto quer dizer que Canelas é o berço do teatro português? Bom dia, antes de mais, para todos. Há quem defenda acerrimamente que sim, por uma razão muito simples. Ainda que comumente Gil Vicente seja tido como o primeiro grande impulsionador dele no século XVI, quem defende isto defende que esse papel caberá dentro desta atitude do rei Dom Sancho I, porque Gil Vicente questiona-se mesmo se, como Gil Vicente escreveu essencialmente monólogos, monólogo é uma única pessoa em palco a falar, remedilho portanto é uma, duas, três, quatro, são aquelas que se quiserem colocar em palco. Nós, nos nossos remedilhos, normalmente até têm são bastantes. Portanto, são bastantes pessoas em palco. Encena-se normalmente a ceia, ceia real, em que na sala estão os bobos a representar o remedilho, que já passou por contar a história propriamente dita da região, de Canelas propriamente, desde os romanos até aos nossos dias. Já passou por vários enquadramentos históricos. Todos os anos há um texto novo escrito por alguém. Ultimamente tem sido Manuel, se julgo saber. Sim, claro, exatamente. E, portanto, poderá considerar-se nesta perspectiva o argumento de que realmente o berço é ali, porque foi a primeira. Reparem, estamos a falar no século XII, Gil Vicente aparece no século XVI, portanto, há aqui um hiato, e Canelas faz, não é bem finca pé, mas pelo menos tenta afirmar-se como esse berço. Mas há aqui um outro enquadramento histórico que, se me permite, eu acho que era importante, porque não terá sido por acaso que Dom Sancho doou o casal, né, a quinta, ali em Canelas. Porquê? Porque, como toda a gente sabe, o Dom Afonso Henriques, pai dele, passou a infância muito perto de nós, passou a infância em Britianda, em Lamego. O próprio Dom Sancho também terá passado ali alguns anos ou meses. Portanto, será um território que ele conhece bem, um território que, pronto, ele é quase um conterrâneo nosso, digamos assim, com todo este tempo passado.
E isso depois leva-nos a uma outra coisa também, que já agora deixo o alerta e um desafio, digamos assim, que é este. Ali residia, ou era o senhor do Ribadouro, Egas Muniz. Aí, mentor de Dom Afonso Henriques. A mim nada me custa crer que se calhar a própria semente da ideia de lutar por um reino independente terá se calhar surgido ali, ou terá sido lançada à terra ali, porque eu nada me custa crer também que o Egas Muniz, ao criar o príncipe, de certeza que chamaria ali outros companheiros dele, de certeza que por ali, com certeza naquelas noites que a gente está a imaginar, já estamos aqui, não sei quanto, uns bons copos, não sei o quê, vamos, e se a gente um dia destes fundássemos um país, armassem um 31 e fundássemos um país. Poderá ter nascido aqui, e eu acho que a nossa região, principalmente Lamego, Tarouca, Tramamar, Régua, poderia perfeitamente aproveitar todo este potencial histórico, até porque depois pode-se acrescentar a isto o vinho, que nasce por ali também. Portanto, acho que se poderia aproveitar precisamente disto, e quando nós estamos numa época em que tudo serve para se aproveitar para se vender marca, para se criarem eventos, poderemos afirmar todo este contexto histórico. Obviamente que Canelas, propriamente dita, que é uma terra cheia de valores culturais, e reparem, quando a gente fala em Canelas, fala na Fonte do Milho, por exemplo, que foi uma quinta romana onde se produzia vinho. Falámos e também já teve a Remedilha. Aliás, o Remedilha está nem a contar isso precisamente. Exato. Posso até deixar aqui um bocadinho em conta, que é um romano que tem à adega, portanto, as ânforas cheias de vinho, e quando se apercebe alguém lhe anda a roubar o vinho, ele pensa que é portanto o criado, e afinal é a mulher que faz lá assim grandes coisas às escondidas, e com os amigos, e bebem o vinho, etc. Portanto, Canelas tem a Fonte do Milho, Canelas tem o General Silveira, natural de lá, sepultado lá, que é um dos maiores heróis das invasões francesas. Canelas tem João de Araújo Correia. Exatamente. Portanto, Canelas tem uma série de como é que é de explicar? Património cultural. Património, circunstâncias mesmo, que permite afirmar ali uma base cultural muito forte. Estará no centro ali de uma... Sim, exatamente. De todo um conjunto de situações que aconteceram. Eu diria que, apesar de ser hoje uma aldeia rural... Sim, mas já foi sede de concelho? Exatamente. É sede de concelho até à altura em que falece o General Silveira, portanto 1853. A circunstância política depois altera-se e aquilo perde o estatuto de sede de concelho, fica num lugar da freguesia de Poiares, portanto, e depois toda a história que até hoje algumas partes não muito boas, mas pronto, adiante. Mas apesar de Canelas ser uma freguesia rural, consegue-se perceber que, até pela traça dos edifícios, pela história, se recuarmos à Idade Média, não existe nada que nos, edificado hoje ainda, não é? que nos transporte para lá. A verdade é que, com estas circunstâncias políticas todas que falámos, contam os antigos que esses edifícios que existiriam foram destruídos. Portanto, não temos evidências medievais, no fundo, de edifícios ali. Mas temos o património, e temos estas evidências que falou aqui o Manel Igreja. Portanto, somando aqui, se me permitem a expressão, a Fonte do Milho, na altura dos romanos, o Bonamísio acompanhado a seguir, depois, ao longo da história, vem o General Silveira, depois aparece o João de Araújo Correia. Portanto, há aqui uma série de fatores que justificam, digamos, que o aparecimento de uma associação
que no fundo consiga, portanto, o objetivo principal é que consiga evidenciar todos estes elementos. Portanto, não é fácil, estamos numa aldeia rural, portanto, 600 e poucos habitantes, não é? Pois, os problemas que portanto, quase todas elas têm, exatamente, infelizmente. portanto, mas um dos objetivos principais, demos o nome à associação destes dois bobos, que também estão na heráldica da freguesia, portanto são o símbolo da aldeia e nós utilizamos o nome, mas o objetivo principal é, de alguma forma, evidenciar todos estes factos históricos, todas estas situações, portanto, no fundo, culturais que ali estão e o ponto alto. O ponto-chave será a recriação histórica, as jornadas medievais, um bocadinho ousado, aceito, portanto, já estamos na 10ª edição, se calhar agora, olhando para trás, não foi assim tão ousado. Há 10 anos seria quando colocámos o nome Jornadas Medievais do Douro. Não faríamos ideia da dimensão que isto ia ter, portanto, mas hoje, 10 anos depois, acho que já tem uma dimensão grande e acho que também, que daqui a 10 anos... Ainda maior será. Ainda maior será. Portanto, porque tem efetivamente argumentos para isso. E falavam há pouco da história e porquê. Porquê do berço. Se calhar também pode ser ousado. 300 e tal anos antes do pai do teatro português, que é o Gil Vicente. Portanto, nós aqui queremos tenuamente, não fazemos fim-a-pé, mas queremos também um lugar, porque queremos também ser lembrados, e como o enquadramento histórico que fez o Manuel Igreja, no fundo, sem dúvida, que naquela encosta virada para o Douro, que hoje é maior, mas de certeza que o Douro na altura era um rio, era um riacho mais pequeno, não é? Portanto, toda aquela encosta virada a Lamego, virada ali a Briteande, a zona de Tarouca, portanto, é tudo, portanto, no fundo, um espaço, não é? Uma região onde foi nobre, onde cresceu, onde viveu o primeiro rei de Portugal, e o seu filho, a seguir, e realmente não é à toa que ele terá doado aquelas terras. O rei Dom Sancho herdou um reino que não tinha as fronteiras bem definidas na altura. Sim, e a doação das terras até ajudava a proteger um bocadinho. Ele pode-se dizer, nos dias de hoje, que foi bastante inteligente, que de uma forma conseguia povoar o terreno e da outra conseguia ter gente com ele a defender o país, porque naquela altura as invasões vinham de Espanha e vinham por baixo, por sul, dos mouros, portanto, e o enquadramento teria sido este. Na questão da Feira Medieval e do teatro, portanto, este ano aqui o Manuel Igreja escreveu muito bem o Arremedilho. Nós tentamos utilizar um tema todos os anos. Este ano, como não podia deixar de ser, a Régua, Peso da Régua, capital Cidade do Vinho. Cidade do Vinho 2019. Mas a ideia foi um bocado essa, já agora falo. Daí a história andar à volta do vinho também. Exatamente. Porque é que surge aqui a adega romana, na Quinta Romana e tal, e o vinho que desaparece. Isto agora estava a lembrar de outras coisas. É melhor não. Acho que sei o que se está a lembrar. Falamos disso no outro programa. Portanto, porque de alguma maneira a preocupação foi enquadrar o texto, a representação dentro da Régua Cidade do Vinho 2019. Portanto, acho que... Muito bem. E manter a história dentro da história. Claro. Porque a encenação é com a corte presente e os dois bobos estarão a arremedar, penso que será o termo mais correto, portanto, o que será passado anteriormente na época dos romanos, olhando para a Fonte do Milho. Portanto, porque faltou dizer que é um monumento classificado, é um monumento nacional, a Fonte do Milho, portanto teve intervenção em 2010, 2011, com um núcleo museológico, também é um projeto do município, portanto vamos ver se nos próximos anos fica terminado, portanto, mas aí são evidências de que o vinho já na altura existia e existia com grande relevância na região. Portanto, estamos a história, dentro da história, tentar fazer ali um... Isto há quem diga até que depois Roma mandou arrancar as vinhas do Douro, porque o vinho do Douro concorria diretamente com o vinho italiano já na altura. E ele, quando lá chegava, estava estragado. Eles não descobriram que os ingleses descobriram. Exatamente. Temos estado aqui a falar de Arremedilhos.
simplificando, é talvez um estilo dramático ou um estilo de teatro, só para que se perceba melhor o que é exatamente um arremedilho. A arremedilho é uma coisa muito gira, não passo o termo, que é este. É pôr duas pessoas a falarem de diálogo, onde falam entre elas com um texto que tipo verso. Uhum. Não é? Portanto, eu digo que o empregado romano vai à adega e que bebe vinho, e depois o patrão dele encontra o bêbado a dormir e começa um diálogo, mas esse diálogo é todo encadeado com temas jocosos, com graça, mas sempre em versos também, mas seguindo uma linha, sempre um esqueleto que permite entender a história. Há algumas referências aos arremedilhos que falam e que dizem que são protagonizados por mimos. Isto não terá o mesmo significado que nós reconhecemos hoje? Não, mimo no sentido em que é alguém cómico, o bobo. Uhum. Portanto, arremedilho tem sempre que ter a parte cómica, a parte satírica também, porque se pretende sempre tirar a farpa, picar qualquer coisa. Portanto, é cómico, satírico, em verso, não no sentido de quadra poética, mas no ritmo. Em ritmo, e no sentido em que há uma palavra escrita a algures e depois aparece outra um pouco mais à frente, cuja fonética é a mesma, portanto, e acaba como se fosse poesia, e portanto tudo isso é feito ao longo do texto, de modo a que tenha dinâmica, de modo a que consiga prender quem está a ver e que deixe a mensagem, que receba a mensagem, que é importante também, e que neste entretanto se ria, se divirta. Eu diria que na época, e recuando à corte do Sancho, com aquelas estratégias militares que ele teria que estar atento, eu diria que seria de alguma forma ousado estarem duas pessoas do povo a tentar arremedar, a tentar improvisar talvez, mas a tentar com esta parte de enviar umas farpas, de tentar chegar ao rei, era muito ousado na altura. Isto o que demonstra que estes dois bobos terão tido uma oportunidade que se calhar que mais ninguém teria na altura. Tinham todos, reparem, nós portanto, podemos ser tentados a achar que o bobo em palco é uma figura menor, não é? Por isso é que há bocado perguntava, às vezes há essa sensação. Portanto, o bobo, reparem numa coisa, ainda hoje é a forma mais eficaz politicamente para se atacar ou para se dar uma opinião é através do humor, e reparem, basta ver o poder que o Ricardo Araújo Pereira tem. Se calhar é o homem mais influente de Portugal neste momento, no sentido em que aquilo que ele diz é mesmo aquilo, e toda a gente entende o que ele diz e toda a gente aceita. Quase todo. Quer dizer, aceita no sentido de captar a mensagem. Claro. Okay? Portanto, o bobo, na altura, era o único que tinha a liberdade, ou coragem, não sei se dizia coragem, mas cá também, para dizer ao rei aquilo que o rei precisava de ouvir. O rei vai nu, e eles criticavam o próprio rei. Tinha que ser uma coisa muito importante, porque afinal de contas, em troca de um arremedilho, claro, foi doada uma quinta que deveria ter alguma dimensão, não é? Não se sabe não é concretamente onde é. Já sabemos que havia por trás também um pouco a intenção, há pouco falávamos, de ajudar a proteger o território, e Dom Sancho terá feito isso um pouco por todo lado. Mas em troca de uma peça de teatro, exatamente, portanto, tinha que ter valor. Exatamente, não é portanto, algo um pouco
importante, reparem, o rei tinha que se divertir um pouco à noite, se calhar, ou pronto, de dia, tinham que porque eles andavam em guerra pronto, diariamente estas peças seriam uma maneira de nos divertirmos um pouco todos, mas também de atualizar e de chamar a atenção para aquilo que não iam. E se calhar ouvir o povo. Porque às vezes sim, isso também poderia ser. Também. Pronto, estamos nós Também. aqui a tentar especular. Não, mas fará todo sentido que assim fosse de facto. Reparem que temos uns séculos depois, por exemplo, no século XVIII e XIX em Itália, por exemplo, temos a ópera bufa, que também que vem, não sei se vem no seguimento disto ou não, mas também era uma maneira de pôr em palco alguém contar a história do dia e dizer que isto aqui está mal. Pronto, rir daquilo que estava mal para que ficasse melhor, se calhar. O Paulo tem aqui à frente precisamente a Carta de Doação, é uma publicação do Ministério da Cultura, ou que teve o apoio do Ministério da Cultura, sim, feita pela Associação Porto Escala, se não estou em erro. A Associação Porto Escala. A pergunta e isto aconteceu ontem quando estávamos a preparar e à procura de referências também na internet, e fomos ao Google, escrevemos Canelas e Teatro. E a verdade é que, com exceção dos elementos alusivos às jornadas medievais, não há referências de Canelas, quase não há referências de Canelas associadas ao teatro, apesar do próprio Ministério da Cultura o reconhecer, senão não tinha apoiado esta publicação. Porquê que isto acontece? Bom, pronto, acontece porque ao longo dos tempos faltou claramente, talvez por desconhecimento também, não interessa agora aqui escalpelizar o porquê, mas faltou claramente colocar isso, disponibilizar isso na internet, que é um veículo de comunicação primordial nos dias que correm. Portanto, faltou por isso. A verdade é que é efetivamente uma lacuna. O que nós queremos com esta associação, e agora também a Junta de Freguesia tem aqui uma palavra e estamos a trabalhar nesse sentido, a tentar colocar, fazer um site, fazer digamos, recolher toda a informação que teremos na aldeia, na União de Freguesias, portanto, porque agora é a União de Freguesias de Poiares e Canelas, portanto, e tentar colocar num site para que seja fácil pesquisa tudo isto, carta de doação, a história, no caso de Poiares, o General Silveira, o João de Araújo Correia, portanto, que nesse caso até está, portanto, até a Tertúlia tem feito um trabalho exemplar nesse sentido, mas se viermos, e aqui um à parte, se formos a Poiares, temos a cruz de Poiares, portanto a ordem dos Templários, portanto há ali uma série de histórias, o Bodo aos pobres, portanto, que Poiares muito bem faz todos os anos com as festas de verão, portanto há aqui claramente há ali vários elementos históricos que não foram colocados no papel, passo a expressão, e que é um trabalho que tem que ser feito no futuro. A sensação que me fica, eu já há algum tempo que vou acompanhando as jornadas, se calhar este ano, a propósito desta entrevista, aprofundei um bocadinho mais o conhecimento que tinha sobre isto, mas já há algum tempo que sabia que havia essas referências ao teatro, até por obrigação da nossa associação, que tem um grupo de teatro. E hoje estou aqui a perceber que há toda uma dimensão histórica associada aqui a um conjunto de localidades na nossa região que ainda não está a ser explorada. E o Douro tem sido explorado, há pouco me analisei isso, por tantos motivos, alguns deles até se calhar duvidosos, e temos aqui toda uma dimensão de uma época e toda uma... Há pouco falava até na eventualidade, quem sabe se Portugal não começou a ser desenhado nas margens do Rio Douro. Porquê é que isto não está ainda em cima da mesa e tem que ser uma junta de freguesia como Canelas, que com o devido respeito até nem é aquela que terá a dimensão, tem a dimensão que tem, portanto, e tem necessariamente algumas dificuldades por ser uma junta de freguesia pequenina, mas tem também a resiliência e a força de levar isto para a frente, mas depois todas as grandes entidades da região parece que estão a esquecer-se de toda esta dimensão histórica. Portanto, aqui o Luís está-me a dar aqui a oportunidade para eu dizer uma coisa, que é o seguinte:
No Douro, andamos todos muito enganados em relação ao turismo. E todos muito adormecidos, conforme andamos adormecidos em relação ao vinho durante não sei quantos anos. Passamos a vida a dizer que temos o rio mais bonito do mundo, a paisagem mais bonita do mundo e o melhor vinho do mundo, e não temos nada. Quando muito temos um rio muito bonito, temos um vinho muito bom e uma paisagem muito bonita. Coisas destas é o que mais há, não é o que mais há no mundo, mas há em toda a parte. E isto tem um inconveniente, que é nós assumirmos a postura como se isto chegasse. E não chega. E faz com que tarde em se perceber uma coisa que já se percebeu noutras zonas há muito tempo, que é a cultura tem que casar com o turismo. A cultura tem que ser vista como uma coisa que acrescenta valor. É o que se passa em Espanha, é o que se passa em Itália. É o que Canelas tenta fazer. É o que Canelas tenta fazer. Portanto, é importante que as pessoas que na região fazem turismo, de uma vez por todas, entendam que não há nada daquilo que eles dizem que é, ou é alguma coisa, mas não é tudo. Têm que acrescentar ao portfólio do turismo a cultura, porque a cultura não tem que ser necessariamente chata, não tem que ser necessariamente uma coisa onde só se gasta dinheiro. A cultura consegue trazer retorno e urge que a região, o turismo, comece a agarrar nestas coisas, não com um eventozinho aqui ou ali, mas com coisas profissionais, porque hoje em dia estamos na altura do profissionalismo em tudo. Estamos na altura do acrescentar emoção, sensação, porque as pessoas que vêm ao Douro, e já que o turismo se pode considerar como um turismo de média, de ponto de gama média alta, também há outro, ok, sim senhora, mas aquele que deixa valor é o turista exigente, com dinheiro, que está com a carteira cheia de dinheiro, mortinho porque alguém lhe peça para tirar dinheiro da carteira para gastar, e nós não conseguimos pura e simplesmente fazer com que ele vá à carteira e puxe a carteira para tirar dinheiro, porque não temos nada para lhe dar. É não ser o vinho, mas ele... O vinho, as paisagens... Mas o vinho, eu ainda tenho na questão que colocou... portanto, e é todo este conjunto de particularidades históricas que o turismo tem que aproveitar. E acho que tem aqui uma grande oportunidade. Tem, sim, senhor. Portanto, com Canelas, porque reparem, o turista, quando chega ao Douro, o tal turista cosmopolita, já está farto de comer bem em todo lado, já está farto de beber vinhos bons em todo lado. Quer uma experiência. Quer uma experiência nova. E conhecer qualquer coisa que não conhecesse. Quer que lhe contem uma história. Se calhar é por isso que eles não passam cá mais do que um dia e meio. Exatamente. Sim, falta claramente Exatamente. elementos para os filhos. Por qualquer turista ao fim de uma tarde ou de uma manhã está farto de estar no Douro. Já tirou as fotografias todas, já pode ir para casa e mostrar a toda a gente. Portanto, temos que lhe dar sensações. E quais são as sensações que eles aqui podem receber, que não podem receber em mais lado nenhum do mundo? São as nossas. É a pequena história que se pode contar ao turista, porque nós, quando vamos ao estrangeiro, vemos muitos monumentos, mas se tivermos dado um momento com uma pequena peripécia que a gente vive, quando regressamos à nossa terra com os nossos amigos, falamos muito mais rapidamente naquele pequeno acontecimento que nos aconteceu do que no monumento não sei quantos. Até porque ele pode ser indescritível. No vosso caso, como todos os anos, é diferente. Claro. Acaba por ser um produto raro. Sem dúvida. A Hermedilha é diferente, inclusive. Sim. O ambiente acaba, pronto. Sim, o ambiente é o que é. Mas o conteúdo... Enquanto o engenho e a arte permitirem... é diferente. Mas relativamente à questão que colocou, sem dúvida que estes 10 anos mostram uma coisa importante, que é a persistência. Exatamente. Exato. Persistência
persistência. E só isso é de louvar profundamente. Porque, sem dúvida, que nos temos agigantado para criar um evento deste tamanho. Ele não terá a dimensão que outras feiras medievais têm, mas sem dúvida que daqui na região, numa aldeia rural, portanto, é de certeza o maior. Portanto, neste caso, nós tivemos apoio do município e foi sempre o apoio, foi sempre a entidade que esteve ao nosso lado desde a primeira hora em que eu levo digamos, esta ideia ao município para discutir, em 2009, 2010, em que era também presidente da junta, na altura só de Canelas. Eu notei que começaram a olhar para mim e a pensar, mas este tipo tinha na altura 29 anos, este tipo não está muito bem. Mas rapidamente tive o apoio na altura do engenheiro Nuno Gonçalves, portanto que apoiou a ideia e deu, no fundo, liberdade e deixou que a coisa acontecesse. Portanto, graças a isso, hoje estamos na 10ª edição, graças também a um grupo de pessoas valentes, que eu chamo, pessoas que, no fundo, que são trabalhadores rurais, com toda a dignidade, claro, que isso tem, e que se juntam, que dão muito do seu tempo para que a gente consiga embelezar as ruas, meter panos, portanto, fazer uma série de, no fundo, preparação para o que é as jornadas. Claro que isto tem custos. Inicialmente, portanto, tivemos o apoio da Associação do Ouro Histórico. Depois, portanto, falhou, portanto, não sei, depois acabaram as linhas para se continuar com esse apoio. Portanto, será uma situação a ver talvez no futuro. E, claro, estes 10 anos mostram, no fundo, a persistência e, claro, o apoio do município, das entidades, da Junta de Freguesia sempre, e das pessoas de Canelas, que já veem este evento como um dos eventos e são bastante orgulhosas da sua história, no fundo, também transmite. Luís, deixa-me falar aqui mais cheio em relação a isto também. E, portanto, antes mais um esclarecimento. Eu não sou de Canelas, porque senão contar os meus conterrâneos dizem, aquele tal, Canelas. Eu sou de uma aldeia que fica mesmo em frente a Canelas, portanto, em Armamar, e por acaso é uma aldeia muito igual a Canelas em termos de gente. Tem um tipo de postura, muito própria. Mas só para dizer o seguinte, e é uma mensagem que eu já refiro ao Paulo há vários anos. As pessoas locais têm que entender uma coisa que entendem bem, que é, não basta eu dizer que a minha terra é melhor que a outra. Eu tenho que mostrar, tenho que ajudar, tenho que me empenhar é que na minha terra aconteçam coisas para que ela se afirme e seja, se quisermos entrar por aí, não é o ser melhor ou ser pior, a minha terra é melhor, vale mais que a outra, porque na minha terra acontecem coisas aos quais eu ajudo, mas não seja marcando presença no evento. Claro. E é esse o convite que fica para 19, 20 e 21 de julho. Manuel, e aí atrevo-me a dizer que nesse fim de semana, pelo menos, temos que ser todos de Canelas, porque esse o espírito também vai faltando um bocadinho no Douro. Há aí meia dúzia de eventos que até já conseguem fazer um bocadinho esse. Este, parece-me a mim, tem potencial. Parece-me não, tenho a certeza que tem potencial de ser mais um daqueles eventos que tem que estar numa agenda que o Douro tem que ter. E que ela só não existe, porque às vezes parece que há aí umas quintas ainda que vão estragando isso. Paulo, há pouco falávamos do turismo e eu perguntava-lhe, sabendo que se calhar vai ser difícil responder-me a esta pergunta, mas pelo menos pela sua percepção, as jornadas ao fim das anos, vocês sentem que têm, ao princípio, certamente se calhar a população local, o concelho, a região, mas hoje já vêm turistas, já vos procuram, já tem sentido essa procura, não? Sim, temos e neste momento o nosso foco para a organização das jornadas já está em vertentes não só da programação, não só da recreação histórica. Já temos que pensar como controlar o trânsito, já temos que pensar
como, no fundo, garantir a gastronomia, garantir, porque estamos numa aldeia, não há aqueles restaurantes que haverá na cidade, portanto, estamos a pensar nisto, portanto, de forma a que as pessoas que venham possam ver, assistir a espetáculos, permanecer, comer, e nisso permita-me um reparo que é, estamos a tentar com as associações locais que consigamos garantir a gastronomia do evento utilizando os potes que nós conhecemos das aldeias, aqueles potes de ferro fundido. Portanto, no fundo, quem nos visita, ou seja, a ideia é que a feira, o ambiente medieval, seja também os potes, as fogueiras, a gastronomia, a forma como decoramos o espaço, a forma como fazemos as barraquinhas, seja também, faça parte, no fundo, do que as pessoas podem visitar. Na questão do turismo, o nosso foco também tem sido garantir e tentar fazer acordos ali à volta com as casas de alojamento local, com os poucos sítios que têm quartos para alugar e tentarmos arranjar contactos para os disponibilizar, porque a organização chega muitos contactos e tento sempre encaminhar os turistas, as pessoas que vêm e querem ficar 2 dias para estes sítios. Portanto, isto ainda, ao início, claramente não se percebia, mas neste momento o nosso foco é nisso. Tenho muita gente de Canelas e por aí, e noto, e isto deixa-me particularmente agradado, que quando vão de férias, quando vão a algum lado, no fundo saem da região e quando voltam têm sempre esta situação de me vir contar, estive não sei onde, aqui há dias um senhor, estive em Sintra, falei de Canelas, uns senhores que eu não conhecia, e eles disseram-me que já cá tinham estado com a feira medieval. Isto é fantástico. E eu, ainda bem, fico satisfeito. É sinal que está a passar e que aqui e ali as pessoas conheçam Canelas, conheçam a região, conheçam este diamante, eu chamo de diamante, à carta de doação que está, portanto, na história de Portugal, e que está ligada a Canelas. Luís, em relação ao teatro, uma coisa muito rápida. Já é o 2º ano que a peça vai ser levada à cena pelo Teatro Experimental de Chaves. Teatro Experimental Flaviense, o TEF, sim. Exatamente, o TEF, dentro de uma lógica que nós achamos que tem algum valor, que é aproveitar um dos grupos de teatro que fazem parte da rede que Luís também conhece bem. Estamos a tentar estabelecer formalmente. Estamos a tentar. Pronto, acho que é o nosso contributo e foi essa a nossa preocupação, ano passado já, contratar um grupo dentro desta lógica claro, que é da região. E aqui o Luís teve no fundo a nossa ajuda para que a rede avance. Teve a ajuda dele nessa... Exatamente. É precisamente esse o objetivo, é que quando é necessário alguma coisa não tenhamos que contratar fora e possamos usar o recurso da região, até porque vão sentir e viver, apesar do grupo ser de Chaves, é um grupo que vem regularmente ao Douro e tem estado muito próximo de nós. E há essa sensação porque acabam por sentir isto com um bocadinho mais de garra. Só para concluir, e porque já nos excedemos há muito tempo a questão da parte histórica e já provavelmente já não vamos chegar a todo lado, mas a conversa tem sido interessantíssima. Quando é que vocês perceberam que tinham essa carta de doação e que tinham aqui esse potencial? O Paulo se calhar vai dizer que foi há 10 anos, mas se calhar a ideia, o descobrimento dessa situação já é mais anterior. Eu posso rapidamente contar, eu até trouxe aqui uma apresentação do que foi o brasão da freguesia. E antes dos 10 anos, uma junta anterior, eu era bastante novo e lembro-me que as pessoas de lá não aceitaram muito bem o facto de aparecer 2 bobos no brasão da freguesia. Levariam, se calhar achavam que isso era depreciativo. Acharam que isso era depreciativo. E eu na altura recordo-me que comecei a ver e comecei a ler e
E realmente isto de depreciativo não tem nada, isto é histórico, Uhum. porque a Comissão da Heráldica não deixou colocar o cacho de uvas tradicional e o barco rabelo e a folha de oliveira. E ficava quase igual a da régua. Ficava igual a todos os outros. Sim. Portanto, tendo este diamante, eu gosto de chamar diamante, na história de Canelas, associado à história de Portugal, como é óbvio, ou melhor, na história de Portugal associado a Canelas, eu achei isto fantástico. Quando eu sou presidente da Junta, a Associação Porto Escala, que é, portanto, constituída por pessoas de Canelas, apresentaram-me uma espécie de projeto para, de alguma forma, no fundo, criarmos ali evidências históricas que falassem do Bonamis e da Acompanhado, porque eles, sim, portanto, tendo acesso a isto tudo e fazendo, depois, mais tarde, criaram a Carta de Doação, este livrinho que aqui tenho, portanto, sabiam já na altura o que isto poderia, digamos que a dimensão que isto teria. Isto na altura começa com a ideia de um jantar medieval, Uhum. numa associação local, mas rapidamente, depois de conversa, isto transforma-se numa feira ao ar livre, com ambiente medieval, e depois, pronto, tudo que decorreu até aos dias de hoje. Mas a ideia que queria aqui transmitir é que provavelmente não, quase de certeza, as pessoas de Canelas não tinham conhecimento destes factos. E da importância, E da importância que isto teria na... Pessoas de Canelas da diáspora. Pronto. Também acho que é um bom exemplo. Uhum. Estamos a falar de pessoas que têm ali origens, que estão fora, mas que mantêm aquela ligação afetiva, não é? E que lhes permite agarrar nisto, implementar isto. E tornarem-se embaixadores também deste evento. E hoje já ninguém questiona os dois bulbos na bandeira, portanto já toda a gente sabe a importância que os dois bulbos têm, e depois ainda mais esta evidência histórica, esta recriação histórica que nós... Primeiro estranha-se, depois entranha-se. Exatamente. Sobre o evento em particular, este ano ele vai ter 3 dias, vai começar na sexta-feira 19, vai até 21 de julho. São 3 dias. Em que dia é que vai ser o Remedilho? O Remedilho vai ser no sábado. No sábado à noite? À noite, a partir das 9 horas, das 21. Mas há mais atividades ao longo destes 3 dias? Portanto, ao longo destes 3 dias, eu começaria por sexta, onde temos o alto de abertura, não podia deixar de ser. Temos a atuação dos Sons do Douro, que também, já fazem parte da prata da casa. Portanto, e depois, ao longo da noite e ao longo do dia, há sempre coisas a acontecer, como teatro de rua, interação com as pessoas, saltimbancos, malabaristas, bombos, portanto, música medieval. Há sempre qualquer coisa a acontecer durante o dia. Até porque nós queremos que as pessoas que venham nos voltem. E a ideia é que quem vem, mesmo que seja por uma hora ou duas, consiga ver sempre qualquer coisa a acontecer, um espetáculo a acontecer, para que, tendo que ir embora, porque cada um tem a sua vida, consiga levar a mensagem de que fui lá só uma hora, mas a verdade é que aquela hora que lá fui bem tratado. E depois, somando aqui o que é o comer bem, o que é beber melhor, estamos na região do Douro, com certeza não vai faltar vinho daquele que todos nós sabemos que existe. Portanto, aliás, costuma aparecer daquele que nós sabemos que existe, mas que não está à venda, que é o melhor. Do pipo do patrão. Do pipo do patrão, exatamente. Portanto, não vai faltar isso, mas claramente no sábado vamos tentar recriar a ceia, no fundo recriar a corte. Digamos que o rei vai dirigir-se a Canelas, é recebido pelo senhor do Burgo, que tem, no fundo, depois a adega, onde pensa que tem o vinho e afinal não tem, e pronto, depois vai ser uma grande confusão e isto vai ser transformado, vai ser recriado no palco. Claro que antes e depois disto há espetáculos de fogo, entenda-se, fogo cuspido. Sim. Portanto, não temos fogo de pirotecnia, não é nada disto. Portanto, saltimbancos, animação de rua, portanto, música, danças medievais com grupos locais. Lissa, portanto, neste ano vamos tentar estrear
uma lição, um combate, uma demonstração de combate a cavalo por digamos, um conterrâneo nosso, que é o Heitor Mesquita de Sedielos, que também faz feiras medievais há muitos anos, e ele... Em Sedielos, precisamente, não é? Não, ele faz no país todo. Faz no ele é de Sedielos, ele é do Conselho do Peso da Régua, ele faz no país todo. Participa. E tem muita qualidade e é nosso parceiro este ano. Vamos estrear, ele irá estrear uma liça com a demonstração. Já agora vai ser no sábado? Será na sexta-feira e no sábado. No sábado, muito bem. E domingo torna a haver outros teatros de rua. Domingo, portanto, sim, teatro de rua, e o ponto alto será o cortejo com a chegada ao local novamente, porque ele está na corte no sábado, portanto, e chega à visita à feira no domingo, portanto, recebido pelo povo e a corte, o rei e os dois bobos. Sim, mas este teatro de rua no domingo também é o grupo de Chaves, só que já não é representado em palco, é mais mais um acontecimento ponto cómico também, ponto pilha galinhas, não é? Alguém que portanto roubou uma galinha. Portanto, um outro texto preparado para outro texto, uma outra encenação. Não já em palco, mas na rua. Portanto, muito bem. Que acontece domingo, sensivelmente à meia da tarde. Sim, por aí. Sim, por volta, estamos a apontar, por volta das 5 horas. Muito bem. Vocês tentam também recriar um mercado medieval, convidam inclusivamente as pessoas aqui à volta que tenham produtos que possam vender, que sejam da região, a estarem presentes, desde que devidamente caracterizadas. Exatamente. O Paulo, não sei se quer deixar os meios de contacto e de possibilidade de inscrição nessa... Sim, podem através do Facebook, podem contactar-nos. O e-mail da associação também está lá disponibilizado, ABA, Associação Bonamís e Acompanhado, portanto, aba.canelas@gmail.com. Podem também na página da internet e fazer a inscrição online. Portanto, é uma novidade já. Já temos um site neste momento em que ainda está numa fase embrionária, mas que as pessoas já podem fazer a inscrição online, ter acesso aos regulamentos. Portanto, também caminhamos aqui na direção de tentar standardizar e estabelecer aqui uma série de normas. Portanto, é jornadasmedievais-ufpc.pt. Muito bem. Outra situação particular, pelo menos já me apercebi noutras edições, não sei se vai acontecer nesta, é que os visitantes podem inclusivamente trajar se quiserem. Sim, sem dúvida. Temos um guarda-roupa que ao longo destes anos fomos conseguindo fazer, nosso, e digamos que um dos segredos que nós temos, que nos diferencia de alguma forma das outras feiras medievais, é que as pessoas que nos visitam podem adquirir um traje no evento, na junta de freguesia. De certeza que ao chegarem ao local e perguntarem, de certeza que há sempre alguém que sabe identificar indicar onde é que podem ir buscar o traje. E as pessoas podem vesti-lo e podem circular pela feira trajados. A certa altura conseguimos que quem visita realmente, chega a um espaço que é diferente. Claro, pelo enquadramento, e como disse há pouco, não temos castelo, não temos nada que nos evidencie a Idade Média, mas temos este ambiente que, quando as pessoas chegam, estão num local diferente, e é isso que tentamos fazer todos os anos. Tem uma rua principal que, já não estando caracterizada, já nos leva um bocadinho para o outro lado. Sim. Neste fim de semana transfigura-se completamente. Canelas, há pouco já fomos falando, foi sede de conselho até 1853. Se calhar um bocadinho devido à importância que ao longo dos anos foi tendo, não só por esta carta de doação, mas pela presença de outras entidades que ao longo de séculos foram povoando a região. Contudo, Canelas, e agora esta pergunta é mais aqui para o Paulo, que também é presidente de junta, está na mesma trajetória de dificuldades associadas à interioridade do país, que estão a generalidade das outras vilas e aldeias de Portugal. Paulo, como é que uma freguesia com toda esta capacidade com toda esta resiliência, esta capacidade de organização e com toda esta bagagem histórica e com todo este enlã, não consegue prosperar neste país? Bom, realmente isso é uma pergunta difícil. Eu
eu sou suspeito a dizer isto, porque eu sou um aldeão convicto. Já tive várias oportunidades para ir viver, para ir trabalhar para fora daqui, e eu não consigo. Portanto, claramente sou um aldeão convicto e gosto de residir na aldeia, gosto de residir em Canelas. Temos esta dificuldade porque hoje em dia eu pessoalmente assumo que uma das grandes dificuldades que temos em fixar pessoas é a falta de emprego. Mas também não só. As acessibilidades não são as melhores. Nós vivemos no alto da serra, da montanha, não é? E as estradas são sinuosas, são estreitas. Digamos que, apesar de estarmos a 25 km de Vila Real, onde é a sede do distrito, as pessoas tendem a fugir para o sítio onde mais cosmopolita. O mundo hoje está cada vez mais cosmopolita. Portanto, e os nossos filhos vão estudar e já não regressam mais. Os filhos... Portanto, eu, como sou aldeão, mantive-me, mas muitos dos meus colegas do tempo de escola não residem lá. Vejo-os em agosto, às vezes de fugida, que vão lá às festas de verão. Agora vejo-os mais vezes porque também vão às jornadas medievais. E pronto, e se quisermos, digamos que é mais um argumento para que as pessoas voltem à sua terra natal pelo menos uma vez no ano. Não temo que toda esta dificuldade em fixar pessoas possa pôr em causa, por exemplo, um evento tão importante como este? Temo, claramente. Temo, e posso dizer que há 10 anos atrás éramos muitos a organizar este evento, 10 anos corridos, são cada vez menos pessoas, há muitos colegas que tiveram que sair, portanto, e não sei, sinceramente, como autarca gostaria de criar equipamentos, sinergias para fixar pessoas, mas claramente uma junta de freguesia não consegue ter este poder de governo, não é? Que permita fixar as pessoas. E isto é realmente entristece-me, porque a Portugalidade está aqui. A nossa essência de Douro, de país, no fundo de região, de país, está aqui, e as pessoas fogem para o litoral. Pronto, infelizmente, já para não falar da imigração, porque claramente Canelas, neste caso Canelas, Poiares, aquelas aldeias ali à volta, a imigração situa-se aí nos 30%, 40%. É muito. Paulo, falando de coisas um bocadinho mais alegres, pelo menos, daqui por 10 anos, como é que idealiza as 20ª Jornadas Medievais? O que é que quer atingir daqui para a frente? 10 anos é uma marca bonita, é um aniversário bonito. Se calhar é tempo também de olhar um bocadinho para trás, ver o que fizemos e de certeza absoluta de querer fazer mais qualquer coisa no próximo ciclo. O que é que tem em mente? Já pensou sobre isso? Já. E pronto, claramente isto é um sonho que eu particularmente não acredito muito que se venha... se calhar estou um bocadinho pessimista, mas... Se calhar também não acreditou que chegasse às 10 anos. Não, então... a verdade é que não. Mas eu idealizo que haja bastantes... Quer dizer, que as jornadas medievais se espalhem pelas ruas da aldeia, portanto, que de alguma forma tomem, passo a expressão, que se espalhem pela freguesia de uma forma mais alargada, até porque isto vai demonstrar que elas cresceram e que as pessoas podem vir e podem visitar muitas mais coisas. As acessibilidades nessa altura terão que estar bem melhores, porque, quer dizer, ninguém nos vai visitar, portanto há mais dificuldade, há mais relutância que as pessoas nos vão visitar com as acessibilidades que temos. Melhorar estacionamentos, inclusivamente garantir, ou estou convencido que, até porque o Douro está na moda agora e o turismo, fala-se muito no turismo, que se comecem a aparecer cada vez mais alojamentos locais, unidades que podemos chamar unidades hoteleiras, que permitam que as pessoas venham e que se fixem aqui uma semana, e quem sabe estes 3 dias se transformem em 4 ou 5 e a gente consiga ter aqui
E que o Manuel continua a escrever os arremedilhos. Pois, isso aí, é que não sei se me vai apetecer. Vai. Vai, sim. Que a gente- Não, vai porque essencialmente faz-me bem. É uma experiência que já faz há... Não, 3 anos, não. 3 O armedilho foi um desafio que eu, sem querer me meti, fui eu que fiz o desafio, e quando o fiz, pronto, arrependi-me logo no segundo dia. Mas pronto, claro que sim, claro que estamos cá para isso. Fica então o convite feito, é 19, 20 e 21 de julho, não é neste fim de semana, é no seguinte. Canelas, berço do teatro em Portugal, vai assinalar pela 10º ano consecutivo a Jornada das Medievais, com diversos pontos de interesse, desde logo a própria rua principal, que vai ficar completamente transfigurada, mas depois também no sábado à noite o armedilho que o Manuel escreveu. No domingo depois vamos ter o cortejo real. E na sexta-feira, então, uma das grandes novidades, sexta e sábado, a recriação com cavalos, com o torneio a cavalo. Portanto, tudo isto para acompanhar em Canelas, no Conselho do Peso da Régua, também com um cheirinho de cidade do vinho este ano, que vai estar mais evidente ali no Armedilho. Paulo e Manuel, muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Obrigado. Por terem estado aqui connosco esta noite. O programa Para Cá dos Montes é uma coprodução entre a Universidade FM e a Associação Valdouro. Tem a produção de Daniel Pinto, a apresentação de Luís Almeida. Nós regressamos na próxima semana.